Oi, gente. Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre a questão da faculdade, sobre a questão da escolha de curso, sobre a questão de eu estar na UES agora. E eu queria gostar de iniciar aqui a conversa com as pessoas. Eu não sei se todo mundo aqui passa por isso, mas eu queria falar primeiro com as pessoas que não têm uma ideia ainda de qual curso quer fazer. Tá? Eu sei que é uma escolha difícil, eu sei que vocês às vezes não se sentem maduros o suficiente para escolher o curso que ainda querem fazer, ou a faculdade que querem fazer. Mas, infelizmente, é uma decisão que a gente precisa ter, querendo ou não. Porque quando a gente está crescendo, quando a gente está evoluindo, a gente passa por um processo do seu cérebro amadurecer. E esse processo só é concluído lá por volta dos 25 anos. Ou seja, não tem como, infelizmente também, a gente esperar até os 25 anos para decidir qual curso a gente quer fazer na nossa vida, ou o que a gente quer fazer dela. Às vezes a pessoa tem 16 anos, precisa esperar mais de 9 para saber qual faculdade quer fazer. Infelizmente não tem como, porque existe um período ali entre não estar na faculdade e estar, que vocês precisam fazer alguma coisa. Porque eu vejo muita gente que, por exemplo, não quero estudar agora na faculdade. Ok, super compreensível. Às vezes a faculdade não pode ser uma escolha para você, não pode ser um caminho que você queira seguir. Então você pode querer fazer outra coisa. Só que você precisa ter pelo menos a noção do que você vai querer fazer. Porque é importante a gente terminar o próximo ano e saber que rumo a gente quer seguir. Porque quando a gente não tem um caminho para seguir, quando a gente não sabe para onde ir, a gente não tem motivo nem para vir para aula. A gente não tem motivo para estudar. Porque, por exemplo, se eu não sei o que eu quero fazer, se eu não sei se eu quero ou não fazer faculdade, por que eu vou estudar o que o professor não passou ainda? Ou por que eu vou revisar a matéria que ele já deu? Ou por que eu não vou estudar antes da prova dele? Porque às vezes tem uma prova ali que só é uma, no outro no dia seguinte, por exemplo, na terça-feira, você começa a estudar na segunda e acaba tudo. Só que, infelizmente, o vestibular não funciona desse jeito. A gente precisa ter uma constância, a gente precisa ter esse guia, e estudar pensando, não, eu não estudo para a escola, não estudo para passar na prova, mas eu estudo, caso você queira fazer faculdade, para passar nela. E é aí que entra a questão de vocês quererem ou não fazer faculdade. Porque, como eu falei antes, faculdade ela pode até não ser o seu caminho preferido, você pode até não se ver na faculdade ainda, ok, mas você precisa fazer alguma coisa entre esse período de não estar e estar. Porque não é justo, acho que com vocês mesmos, porque acho que ninguém iria levar uma vida assim, e nem com seus pais ou com seus responsáveis. Porque imagina você passar 5, 3, 4, 6 anos só dentro de casa, assistindo TikTok, assistindo Netflix. É muito bom, eu sei que é muito bom. Só que não tem como, porque achei que ninguém é herdeiro. Eu infelizmente também não sou. Queria, porém não sou. E infelizmente não tem o que fazer, sabe? É infelizmente fazer essa decisão. E eu queria que vocês vissem essa escolha não como algo permanente. Porque diferentemente da escola, a faculdade é um lugar que você tem mais possibilidades e mais chances de dizer sim ou não. Porque na faculdade, quem paga isso aqui é os pais de vocês, os responsáveis. Na faculdade, por mais que vocês venham a querer fazer um particular, eu não sei se é o caso de todo mundo, mas por mais que seus pais paguem a sua faculdade, você não será obrigado a ficar lá pela vida toda. Daqui a 10 anos, 5, 6, 7, quando vocês ficarem frustrados com a vida de vocês, não é o pai de vocês, o responsável de vocês, que pagava a faculdade ou falava no seu ouvido para você escolher X curso e ir para a faculdade Y, que vai estar frustrado. Não é isso. É vocês que vão ter que ver com essa dor, com essa angústia, vocês que vão ter que frequentar uma terapia para se reencontrarem no caminho. E é importante não ver isso como um resultado, não veja o seu trabalho, não veja o que você quer fazer depois do ensino médio, a sua faculdade, como um resultado, veja ela como um meio. O resultado de vocês no futuro vai ser ter uma vida financeira boa, se casar se vocês quiserem, ter ou não ter filhos, namorar ou não namorar. São essas coisas, isso vai ser o resultado da vida de vocês, sem que vocês vão estar com 80, 60 anos, aposentados ou não. Esse é o resultado. Não veja a faculdade como uma escolha assim, nossa, preciso decidir o que eu vou fazer a minha vida toda agora. Não. Se você tem gente que, eu tenho uma menina do meu curso que está me recepcionando agora, que ela fazia geografia e ela trancou no meio do ano, porque ela não se viu mais no curso de geografia e foi para psicologia. Ela passou e ela está agora adorando o curso, está gostando muito, está muito apaixonada. Então é muito legal a gente ter essa ideia de que não é para sempre, nada é para sempre. Então vejam a faculdade como um meio, não como um resultado final. E é importante também deixar claro que você tem que gostar dessa faculdade, tá? Pode ser que não seja tão importante assim, porque você tem que gostar. Eu, por exemplo, conheço gente que faz a faculdade particular X e detesta a faculdade, não gosta nem um pouco. E acabou acarretando dela não gostar do curso também. E isso é importante.
Quando a gente não se sente bem na faculdade, quando a gente está numa faculdade ou numa universidade que não dá suporte, que não dá apoio, que não tem uma boa administração, você se sente frustrado, você não quer ir, sabe? Tem dia que essa pessoa que eu tô falando acorda, ela não quer ir pra faculdade porque ela não tem motivo. Ela não tem que caminho seguir, ela vai se levantar da cama dela, no ar-condicionado, deitada, enrolada no lençol, pra quê? Se ela não tem nenhum objetivo, sabe? É por isso que é importante saber esse caminho, saber o que você quer seguir, porque senão você não fica estagnado, fica parado, não chega a lugar nenhum. Alguém tem alguma pergunta até agora? Quais são as maiores dificuldades que você vê dentro da faculdade? Como universitário, como estudante? Ou como universitário? A maior dificuldade é lidar com a carga horária. É muito difícil, porque, por exemplo, não sei qual curso vocês querem fazer, só que tem cursos que são integrais. Acho que Educação Física é integral, Medicina, se não me engano, também, Psicologia é integral. Só que, apesar de não ser todos os dias integral, você não vai ter aula de segunda e sexta-feira de manhã, você ainda vai ter pelo menos 2 vezes na semana um período integral, às vezes você sai 6h30 da faculdade, 6h40 quando o professor ele enrola mais um pouquinho. Então, acho que a maior dificuldade, além de passar na faculdade pública, quando você fala dela, é você se manter lá e você lidar com o seu horário. Pode falar. Quando a gente está aqui no terceiro ano, a gente escuta muitos professores falando que a gente tem um choque muito grande em relação ao professor quando a gente entra na faculdade. Você sentiu isso? Por incrível que pareça, você sente um choque, porque lá na faculdade, por mais que a gente tenha um contato às vezes maior com o professor X ou Y, na faculdade isso ainda é maior. Por quê? Porque na faculdade, às vezes, o professor ele vira seu amigo. Vira um colega seu que você para e conversa assim, que você tira uma dúvida no meio do corredor, que você pede uma bolsa, que você pede uma pesquisa para fazer junto com ele. Porque na faculdade, quando ela é pública, você tem muita essa oportunidade de realizar trabalhos, publicação de artigos, de textos científicos e tudo mais. Então, você precisa, você tem esse contato com o professor. E isso varia de professor para professor, de faculdade para faculdade. Por exemplo, os meus professores até agora do meu curso, que é Psicologia, eu só estou tendo aula com os professores de Psicologia, eles são maravilhosos. Eu, por exemplo, vou ter aula de psicanálise com uma das melhores professoras de psicanálise do Norte e Nordeste. Coisa que eu poderia não ter numa faculdade particular X ou em outra universidade pública. Então, é legal a gente também ter essa ideia de que, ok, os professores podem ser mais carrascos, entre aspas, como todo mundo fala, só que tem muitos professores que são amáveis, eles são compreensíveis. Por exemplo, na minha faculdade, eu já soube que é muito difícil um professor mandar um texto, um artigo em inglês para o aluno saber, para o aluno ler. Porque ele já tem essa noção de que, nossa, nem todo mundo sabe ler, apesar de às vezes ser um requisito. Só que eu também sei que eu vou ter professores no futuro que vão mandar a nota de todo mundo no grupo da turma. E então varia para o seu professor. No geral, às vezes depende do seu curso. Você quer um curso que é mais carrasco, no sentido de pegar mais no pé, você vai ter um professor que ele vai cair mais em cima de você. Se você pegar um curso mais tranquilo, nem tanto. Então varia muito. Mas o contato com o professor, ele é muito próximo. Pode falar. Ano passado, né, no caso no terceiro ano, você sentia uma cobrança muito grande consigo mesmo para estudar? Sim, eu me sentia muito cobrado, muito mesmo. Eu fiquei muito mal psicologicamente em relação à minha saúde mental, porque além de vir a cobrança da família, de todo mundo, porque acho que pouco se fala sobre a questão da família acreditar que você vai passar. É muito ruim quando a família não acredita em você. É muito ruim sim, mas às vezes não falo nem que é pior, mas também é muito pesado quando todo mundo acredita que você passa. É muito ruim e isso acontecia muito comigo. Todo mundo na minha casa acreditava no meu potencial e eu ficava muito feliz de eles acreditarem. Mas eu ficava pensando, e se eu não passar? Nossa, e se der tudo errado? E se eu não passar nenhuma nem outra? Então eu me cobrava mais ainda porque às vezes eu sentia a obrigação de passar. E eu queria deixar para vocês que não existe isso. Não, realmente não existe isso. Quando chega lá no final, eu tive contato com meu pai na questão de faço para faculdade, porque não tinha saído resultados ainda. E ele acreditava muito no meu potencial. Só que ele também nunca me cobrava na questão de, nossa, tá estudando, nossa, tá fazendo isso. Ele não me cobrava, nossa, você tem que passar. Era mais sentido assim, nossa, estudou o que hoje? Ou tá estudando o quê? Fez o que o dia inteiro? É mais isso. E é muito bom quando você tem uma família que apoia você. Só que vem muito essa questão de se sentir obrigado a passar. E eu queria garantir pra vocês que não existe isso, tá? Eu sei que é muito difícil entender agora. Talvez daqui pra lá vocês entendam. Só que, infelizmente ou felizmente, não é o pai de vocês que vai fazer a faculdade ou a família de vocês, tá? É vocês. Então fique tranquilo que existe cursinho, existe tudo no mundo, tá? Existe, se você não passar agora, não é o fim do mundo, porque é sobre isso que eu estava falando anteriormente.
Você não passar agora não tem nenhum problema, você não precisa passar direto no ensino médio. Mas é importante você saber, nossa, agora, não passei agora, mas vou fazer um cursinho no próximo ano. Vou tentar mais uma vez, porque não é o fim do mundo. Às vezes o curso que você quer na UES tem 2 vezes no ano, às vezes não. Às vezes você tem mais tempo para se preparar, às vezes não tem. Então é bom você conhecer tudo isso e saber, nossa, não passei agora, ok. Minha família queria que eu passasse muito, queria, mas felizmente não deu. E não tem como a gente chorar pelo leite derramado, não vai ter como. A gente vai sentir vergonha sim, a gente vai ficar incomodado, a gente vai ficar lá. A gente vai falar, poxa, eu queria ter passado, queria ter dado orgulho pra minha família. Só que infelizmente não deu. E se você ficar se martirizando, se você ficar focando nisso, você vai ficar preso a isso. Você não vai querer estudar, você não vai querer fazer outra coisa. Vai ficar todo tempo remoendo a ideia na sua cabeça que não tem mais como voltar. O que você poderia ter feito antes, você fez. O que você poderia ter pensado, nossa, vou estudar mais agora pra passar agora. Não deu certo? Não adianta remoer. Devia ter estudado ano passado. Ano passado já foi. Agora é estudar agora. Pode falar. Pra perguntar, você falou sobre tipo, a interação com os professores e fazer um trabalho com eles, mas tipo, eu sou tímida, aí como que eu faço quando tenho esse pequeno problema? Tem muito disso. Tem, por incrível que pareça, por exemplo, na minha turma, tem muita gente que é tímida, só que uma coisa que eu adianto pra vocês é que ninguém lhes conhece. Não é quando você chega no novato numa sala de aula e você já vê grupos formados, você já vê gente que se conhece. Ali é muito raro mesmo conhecer. Às vezes tem uma pessoa que fez um cursinho junto, 2, 3, só que ali ninguém conhece, tá todo mundo, gente, quando eu falo todo mundo, tá todo mundo a falar com você, a ser disposto a ser seu amigo. Quando você passa, você é recepcionado pelos veteranos da faculdade. E aí você tem um contato maior com eles, então os veteranos chamam você para chegar junto. Então, a questão da timidez é um problema que eu também ficava receioso, porque todo mundo fala, não sei se vocês veem, mas todo mundo fala na internet hoje em dia que é importante ter amigos na faculdade, para você não se isolar na faculdade, que você não deve ficar muito quieto na faculdade. Só que, gente, ali tá todo mundo no mesmo barco. Vocês sentem nervosos de estar na faculdade e não fazer amigos, eles também sentem isso, tá? Sempre vai ter uma pessoa que é mais tímida e às vezes você pode se juntar com ela se você for mais tímido. Sempre vai ter uma pessoa que ela é mais extrovertida e ela chega na pessoa tímida e fala com a pessoa tímida. Então, essa relação de amizade, vocês podem ficar tranquilos que está todo mundo no mesmo barco. E quando se trata de professores, os professores também interagem muito. Eles querem sua participação na aula. É muito importante, querendo ou não, engolir essa timidez, infelizmente ou infelizmente, porque vocês vão ter muito trabalho para fazer na faculdade de apresentação. E às vezes uma coisa que não sei se vocês sabem, mas na faculdade, na pública, a gente consegue ganhar bolsas de estudos. Bolsa de estudos no sentido de você fazer uma pesquisa e ganhar um dinheiro por mês. Você, no momento atual está R$700, você trabalha junto com o professor, faz parte de um laboratório dele, que ele coordena. Você pode fazer uma monitoria, que é dar aula sobre aquela disciplina que você já fez. E é muito legal você se forçar, sabe? Se desafiar. Nossa, eu vou falar com o professor, porque não é feio. Eu passei a semana de aula e todo mundo, todos os veteranos falaram para mim que não é feio chegar no professor e falar: nossa, professor, poxa, eu quero uma bolsa aí de estudos, eu quero uma vaga no seu laboratório. Não é feio, porque eles vão se sentir lisonjeados de você querer. Independente de você ser o melhor aluno da turma ou não. Esqueçam isso, tá? Percam esse medo, porque independente de você ser o melhor ou não, eles vão sentir que vocês têm interesse na disciplina. E às vezes você ganha uma bolsa, você ganha uma mentoria, você ganha uma oportunidade a mais com o professor só de chegar e demonstrar que você está interessado ali, porque ele, no final da aula ele chega e fala: fulano, vem cá, abri uma bolsa agora aqui no meu laboratório, R$700 por mês, pode se inscrever. Então é muito legal ter esse contato e tentar ir aos poucos, sabe? Se desafiar aos poucos. Se você é muito tímido, tente falar assim, pelo menos um bom dia pro professor, uma boa tarde. Tira uma dúvida com ele no final da aula, você ficou com vergonha antes. Mas tente chegar junto. Pode falar. Você sempre soube que queria a psicologia, sempre soube que queria a psicologia e, segunda pergunta, com quanto tempo de antecedência você começou a se preparar? Assim, nossa, eu quero o vestibular da UES, então com quanto tempo de antecedência você começou a se preparar? Eu sempre quis psicologia, não na UES, mas eu sempre quis psicologia, acho que desde os 15 anos, por aí. Eu já transitei por outras carreiras no sentido de pensar sobre, em ser professor de história, em cursar direito, mas minha paixão sempre foi psicologia e eu sempre quis psicologia, respondendo a primeira pergunta. Sempre senti dentro de mim que eu queria fazer esse curso, só que a UES ela surgiu no terceiro ano. Foi no terceiro ano do ensino médio que surgiu a UES, porque até então eu queria muito passar em outra faculdade, que era a UFC, que é uma pública daqui, só que, infelizmente, a prova do Enem não era para mim. É uma prova que desgasta muito na minha percepção.
A meu ver, ela é uma prova assim, de resistência, ela não é uma prova nada fácil, mas se as pessoas digam que é de boa, que é tranquila, eu não acho. São textos enormes, às vezes você termina o final da prova e você não conseguiu ler todos os textos. Então, quando eu cheguei no ensino médio, eu comecei a estudar para os 2 vestibulares, porque eu pensei, nossa, o que me aceitar eu tô indo. Só que chegou um momento, acho que é geralmente em fevereiro também, em março, que eu pensei, não tem como estudar para o Enem, porque é muito importante a gente nos estudos ser essencial. Essencial no sentido de focar em uma universidade. A gente precisa, querendo ou não, ter essa ousadia. Vocês têm que ter coragem de falar, nossa, eu quero entrar em faculdade X, eu quero entrar em faculdade Y e estudar para ela. Porque é importante. Porque quando você foca nas duas, são provas completamente diferentes. Então você pode acabar não indo bem em nenhuma nem em outra. A prova do vestibular da UES, ela é muito diferente da do Enem. Então eu foquei na prova do vestibular da UES. Eu só foquei nela a partir do 3º ano, apesar de sempre fazer questões em sala de Enem, de vestibular, como vocês também devem fazer desde o 2º, do 1º ano. A gente tem esse contato muito grande com o vestibular ainda nesse período. Mas eu sempre coloquei na minha cabeça, depois de um tempo, que eu queria entrar na UES e eu falei, não, se eu vou entrar na UES, vou estudar para a UES. Então eu separava, o que cai na UES? Como é a prova, quantas horas tem de prova, é importante fazer os simulados, pega um dia que você não tem aula à tarde, ou pega um final de semana, geralmente jogo domingo, ou se você usa o domingo para descansar, pega todo sábado, e faz um simulado. Gente, o simulado da UES, não sei se é a parte de vocês, se vocês querem fazer, mas é uma coisa muito rápida. A prova da UES é uma prova que você faz 2, 3 vezes, dependendo da sua disciplina e do seu suporte ali na hora. E é uma prova que você faz 2, 3 vezes porque é uma prova muito tranquila. Às vezes, 8 questões de história, 8 de geografia, são 5 de filosofia, são 12 de português. No Enem você tem contato com 45 de cada. 45 de linguagens e 45 de humanas. E são provas que estão misturadas ali. Às vezes você acha história no lugar de português, e você acha português numa prova que era para estar de filosofia. Então, vocês querem Enem? Ok. Vocês querem UES? Ok. Mas foquem em uma. É o meu conselho, tá? É um conselho pessoal meu, às vezes muito impopular, só que eu acho importante focar em uma universidade só. Ter essa coragem, ter essa ousadia de querer focar apenas em uma faculdade. Pode falar. Você acha importante ter várias opções de curso ou focar em 2 só? Depende muito. Na UES, você tem que ter uma opção só, porque você só aplica para um curso. Você faz a inscrição em caudal, eu quero curso X, curso Z, curso Y. Então, na UES é importante você ter um curso só em mente. Pelo menos assim, o único que tem lá, ou que você mais quer, caso seja o seu foco estudar lá. No Enem, não. Só que é importante a gente não também achar que a gente pode fazer 10 cursos e querer 10 cursos ao mesmo tempo. Porque às vezes a gente acaba não indo para lugar nenhum. E aí que a gente tem que voltar no que eu disse antes e saber o que a gente quer. Porque você pode até querer 3 cursos em mente. Só que é importante você saber o qual você quer primeiro, qual você quer em segundo, qual você quer em terceiro. E até saber como é que funciona a área. Caso você quer um curso que está lá em 4º lugar, na sua posição de ranking, e você acha que não, que é um curso tranquilo, só que muitas vezes nem você gosta. E é importante a gente ter um contato. E se vocês não têm a quem perguntar na vida de vocês sobre o curso que vocês querem fazer, é sempre bom ver depoimento de profissional, é sempre ver como é o dia a dia. Só o que tem no YouTube são os famosos study vlogs que a gente coloca lá. Study vlog de medicina, study vlog de filosofia, como é a faculdade X, como é a faculdade Y, como funciona o curso. E é muito importante a gente ter esse contato, porque às vezes a gente não tem ninguém perguntar. Isso é normal, eu também era o meu caso. Só que é também legal a gente ver outras possibilidades de saber. Não é porque eu não tenho quem perguntar que eu vou ficar calado e não vou fazer nada. A gente tem internet, a gente tem a opção de transitar por várias áreas, a gente tem a opção de ver vários cursos, saber como funciona. É importante também ver a grade curricular do curso, o que vai ter lá, o que não vai ter. Você pegar e colocar a grade curricular do curso que você quer e o nome da faculdade, você acha lá as matérias que vai ter. Aí você pode pesquisar, nossa, eu vou ter essa matéria aqui no 1º ano. Como é que funciona? O que é que ela estuda? E pesquisa lá no Google o que é que se estuda em psicanálise, o que é que se estuda em humanismo. E é muito importante, então, ter essa ideia. Ok, você pode ter até 10 cursos. Suponhamos que temos 10 cursos para fazer. Só que é legal você saber qual você quer mesmo fazer e focar nele. Ver nota de corte, ver quanto precisa para passar, ver quanto é a pontuação da galera que passou e essas coisas. Pode falar. Você tirou notas muito altas na redação. É um exemplo para a escola inteira. Como é que foi esse processo para chegar tão alto? Então, a minha questão com redação, ela é meio diferente, porque eu sempre gostei muito de redação.
Eu nem sempre tirei 900, nem sempre fechei redação, só que eu sempre tive muito gosto pelo ato de escrever. Isso acho que veio do meu pai, porque como eu lia muito desde criança, então na cabeça dele eu tinha a obrigação de saber escrever. Não é obrigação, tá? Se vocês leem e não se escrevem bem, não se sintam culpados. Mas como eu fui crescendo com isso, então eu tive na minha cabeça, eu sempre queria melhorar minha escrita. E era muito engraçado, porque eu sempre lia e via onde as palavras estavam com vírgulas. Eu sempre tinha esse pensamento assim, meio nerd, de saber, essa palavra aqui tá com vírgula. Nossa, isso aqui ele colocou tal acento. Ele separou essa palavra aqui entre vírgulas por quê? Sempre tive esse pensamento, era algo que não me desgastava, era algo que virou automático. E aí eu sempre fui pegando gosto e chegou um momento que eu não comecei a tirar mais notas tão baixas na redação. E aí o que eu fiz? Eu melhorei isso. Eu fui evoluindo mais e mais com base nas coisas que eu tinha feito. E o que é que eu recomendo vocês fazerem? É muito bom ter contato com redações de nota máxima. Eu sei que às vezes pode ser chato, porque às vezes não é o que você está querendo ler, mas é legal você pegar uma redação nota 1000, só o que tem, no caso do Enem, é na internet, às vezes também tem formulários no Instagram, se vocês quiserem, eu até mando para a Graça para enviar para vocês, de notas máximas na redação US. E é muito bom você ler e ver o que a pessoa fez, principalmente quando o assunto é Enem, que é uma redação que ela é mais sistemática, sabe? Ela tem cheio de detalhes. É muito bom você saber, nossa, fulano não zerou essa competência, fulano tirou 1000 aqui no repertório sociocultural. O que é que ele fez? Como ele escreveu? É muito importante. Eu não gosto muito da parte de reescrever, não acho que seja perca de tempo você reescrever uma redação nota 1000, mas eu acho que você poderia estar fazendo outra coisa, tá? Você poderia estar treinando, você poderia estar lendo, que é uma coisa mais rápida. Então, o que eu recomendo é vocês o quê? Treinarem, porque a redação salva. Eu falo isso como estudante, entendeu? Eu sei que todo professor de redação fala isso, todo professor de português, até quem não é professor de português também, fala que a redação salva a nota de vocês e realmente salva, tá? Realmente salva porque, por exemplo, no meu caso, que minhas notas no Enem não foram tão altas nos 2 dias, mas a minha nota de redação, como eu quase tirei 1000, me levantou lá pra cima. No sentido, não que eu falo da minha autoestima, mas da nota em si. Se eu não tivesse tirado aquela nota de redação, eu tinha tirado 600 e pouco. Eu cheguei a tirar 710 só por causa da nota de redação, porque ela foi muito alta. E na UES é a mesma coisa. A pessoa que estava atrás de mim, no ranking, ela tirou uma nota maior que a minha no segundo dia de prova, que foi na prova de Sociologia. Só que a nota de redação dela não foi tão boa quanto a minha. Isso me fez passar na frente dela. Então é muito importante ter um estudo para redação eficiente e fazer essas coisas, de ler redações antigas que tiraram nota 1000 e de sempre saber, nossa, qual é o meu problema? Quando você recebe sua redação, claramente você vê que as coisas que você errou, as coisas que você não errou. Então você vai ter uma noção de que, nossa, errei nisso, errei naquilo. O que é que está faltando? É repertório, eu não tenho muito acesso a livro, eu não tenho muito acesso a séries, a filmes, então eu vou focar nisso. É sempre bom focar no que você tá ruim, é muito importante nisso. E na questão da UES, é bom você focar no texto narrativo só. A UES tem dois tipos de texto narrativo, tem o argumentativo e o narrativo. O argumentativo você vai fazer a argumentação, um artigo de opinião, um texto dissertativo, você vai falar sobre você vai fazer um editorial. No texto narrativo você vai contar uma história, pode ser um conto, pode ser uma crônica, pode ser um relato pessoal. Por exemplo, já teve anos que a UES cobrou do aluno de fazer um texto narrativo sobre como foi ser um cachorro abandonado de rua. Você tinha que se colocar na posição do cachorro e escrever como você se sentiu sendo abandonado. No vestibular do ano passado, por exemplo, do meio do ano, a proposta da redação, da narrativa, era para você contar uma história feliz que vocês tiveram com seus avós. Então é sempre um texto narrativo que é muito tranquilo, que é diferente do Enem, que é mais sistemático, que dá um problema para vocês. Então é muito bom também, quando o assunto é UES, você focar, você saber qual texto narrativo você é bom. Se você é boa argumentação, se você é bom texto argumentativo, estuda texto argumentativo, estuda editorial, estuda artigo, estuda dissertativo. Se você é bom em contar histórias, estuda como é que se faz um crônico, estuda fazer crônicas, escrever crônicas, contar relatos, fazer contos. Pode falar. Matheus, quais dicas você pode dar para os alunos terem acesso a esses repertórios? A questão do acesso aos repertórios, vocês não têm que se limitar somente às coisas mais conceituais. Por exemplo, falar de filósofo, falar de momentos da história. Se vocês tiverem um livro favorito de vocês, que esteja na Vontade de Ser Invisível, por exemplo, vocês podem falar sobre ele, não tem nenhum problema, desde que caiba na redação. Então, como é que você tem acesso a repertóririos? O acesso a repertório ele funciona quando você consome conteúdo.
E aí que entra a parte de você não ser uma pessoa robotizada e se matar de estudar e não aproveitar seu lazer, porque é no lazer que você encontra seus repertórios. Essa é uma opinião também impopular, mas foi lá no lazer que eu encontrei repertórios tão variados para fazer as minhas redações. Foi no lazer que, por exemplo, foi me assistir um filme, foi vendo uma série, foi lendo um livro que eu pensei, nossa, eu vou ler um livro aqui da Colin Hoover, que é o Assim que Acaba, que fala sobre violência doméstica. Eu vou poder falar sobre esse livro na minha redação. E como é que eu tive acesso a ele? Lendo, a procurando saber, a procurando ler livros sobre isso. Às vezes você pode achar que não, mas às vezes no próprio desenho animado você tem acesso a um bom repertório. E se você acha que você até tem acesso a esses conteúdos, você até se diverte, você até tem contato com séries, filmes, livros, artigos e filósofos, você acha que seu contato com eles é até mais suficiente, só que mesmo assim você não consegue chegar em um ponto que você tenha bons repertórios, é bom procurar aqueles repertórios chaves. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta daquela redação que ela é sempre padronizada, só que é bom você pensar e falar, nossa, eu vou fazer uma redação sobre o trabalho doméstico, vou fazer uma redação sobre a vulnerabilidade do trabalho, a sociedade. O que eu posso usar? Globalização. Globalização, eu posso falar sobre o quê? Eu posso falar sobre a criança. Eu posso, porque a criança naquela época, durante a Revolução Industrial, não era vista como criança. Então eu posso encaixar ali no momento sociocultural da história da criança e falar que ela não era vista naquele momento como criança. Eu posso falar sobre trabalho infantil. Eu posso falar sobre, por exemplo, no Enem do ano passado, a redação foi sobre os afazeres das mulheres na questão de trabalhos domésticos, donos de casa e tudo mais. Falei sobre a globalização. Se você pega, por exemplo, um filósofo que fala sobre minorias sociais e ele tem um tipo de teoria. Por exemplo, tem um filósofo que ele se eu não me engano, da Alemanha, eu já não lembro exatamente o país, acho que é da Europa, que ele fala sobre um conceito que é necropolítica. Esse conceito de necropolítica, resumindo para vocês, é quando a sociedade ela ignora minorias. É quando tanto que ela é chamada de teoria dos mortos-vivos, que é quando a sociedade, o indivíduo existe, moradores de rua existem, por exemplo, só que eles são ignorados. E com esse repertório, que é um repertório que não é tão falado, que não é tão visto nas redações, você pode falar sobre qualquer tipo de minoria. Você pode falar sobre as mulheres não conseguirem seus direitos, vocês podem falar sobre LGBTs não conseguirem seus direitos, sobre pessoas com deficiência, sobre moradores de rua, sobre idosos. Por exemplo, já teve uma redação que eu pensei em falar, todo mundo aqui conhece Tapas e Beijos? Sim. Pronto, já teve uma redação que era sobre a questão da velhice no Brasil, acho que não sei se vocês fizeram essa redação, mas tem um episódio, Tapas e Beijos, onde ocorre uma violência lá com um personagem que é mais idoso. Eu poderia falar sobre aquilo, eu poderia encaixar com base na redação. Então, não se limitem a falar sobre livros conceituais, sobre filósofos conceituais. Fale sobre o que você gosta. Se você gosta de super-heróis, se você gosta da Marvel, fale sobre a Marvel. Se você gosta de livros da Colin Hoover ou de livros de outro autor que fala sobre o mistério do Rafael Montes, fale sobre esses livros. Tá? É sempre bom ter contato com esse repertório dessa maneira, porque aí não fica tão sobrecarregado. Mais alguma pergunta? Não? Ok, gente, eu espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês. A gente agradece. Eu espero que vocês tenham tido